está escutando a Agro Resenha Podcast, o oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoa, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 35 com mais um glossário de termos do agronegócio, que foi um sucesso lá no episódio número 18. E quem tá de volta aqui para mais um episódio é ele, o gaúcho da fronteira, Ângelo Zelame. Fala, tchê, como estão as coisas? E aí, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os ouvintes do podcast Agro Resenha. Então, Paulete, estou ficando com saudade, cara. Muito tempo longe do podcast, que é sempre um prazer participar. Diria que é praticamente mágico saber que podemos contribuir um pouco do nosso conhecimento com as pessoas que ouvem o podcast. É muito legal as pessoas virem até nós falando do podcast. Isso é bastante gratificante para a gente que vê que está passando um pouquinho de conhecimento para as outras pessoas. Nos últimos dias, Paulete, o negócio foi bem puxado, muito trabalho. Estamos terminando a terceira versão da plataforma na Escola Agro, e como a gente já havia falado que 2018 viria, então agora, na segunda quinzena do mês de maio, a gente vai ter o B2C aberto para todos que querem entender, aprender, complementar um pouco mais o podcast Agro Resenha com a Escola Agro, que traz informações voltadas para as pessoas que querem entender o business do agronegócio, entender como que se faz a venda para o produtor, como que o produtor funciona, tanto de leite, de boi. Então, a partir da segunda quinzena de maio, a gente vai ter a Escola Agro com o B2C, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá e fazer a compra das aulas, videoaulas online. E tem uma coisa legal, Paulo. Vamos fazer... Isso é bom. Vamos fazer... As 50 primeiras pessoas que entrarem e botarem o cupom AgroResenha vão ter 10% de desconto. Aí sim. Agora eu vi vantagem, Gauchinho. É isso aí. Agora nós vamos fazer o negócio funcionar mesmo. É isso aí. Então, as 50 primeiras pessoas que entrarem, fizerem as suas compras e utilizarem o cupom AgroResenha, vai ter 10% de desconto nas suas compras. Bom demais, Gauchinho. Mais uma oportunidade para você se atualizar e aprender um pouquinho mais também sobre comercialização, sobre várias cadeias do agronegócio. Acho que vai ser bem interessante e é uma parceria muito legal que nós temos aqui já desde o início. E para você aí que tá querendo aprender um pouquinho mais, só entrar lá na escolaagro.com.br. Bom, pessoal, antes de ir para o nosso episódio, eu quero aqui agradecer aos mais novos membros do nosso site. São eles a Luana Benício, a Ana Carolina Batista, o Luiz Bruneto, o Altair, o Sávio Sardinho, meu amigo Paulo Henrique, muito obrigado aí, xará. E diretamente lá da terra do sol nascente, ele, o Fábio Murakami, que teve aqui há 2 episódios atrás. Muito obrigado aí pela força, pessoal. Vocês são foda mesmo. Precisando de alguma coisa, prende o grito. E pra você que escuta pela primeira vez, faça como essa galera topzera aí, também como o meu amigo Ângelo Zelame aqui. Me inscrever, tô lá, não vem fazer bullying. E se inscreva no site, né, cara, pra ficar por dentro das atualizações do nosso podcast. E pros zapzeiros aí de plantão, você também pode receber por ele. Você também recebe pelo Zap? Claro, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã. Tá Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, é o único dia que o Paulo consegue acordar às 6 da manhã, é na segunda-feira pra enviar o podcast. Vocês se sintam lisonjeados, porque trabalho, né, velho? É o único dia que ele acorda essa hora pra conseguir mandar pra todo mundo ficar ligado logo cedo. Então, e aí pra você receber por WhatsApp, basta acessar lá na bit.ly/agro no Zap e mandar mensagem automática lá que toda segunda-feira, sem falta, às 6 horas da manhã, o episódio vai estar no seu celular. E não se esqueça de visitar a nossa lojinha de camisetas, lá você encontra várias estampas bacanas sobre o agro, né? Além disso, para cada camiseta vendida pela plataforma Montink, que é onde a gente hospeda as nossas estampas lá,
ela garante um prato de comida para quem precisa. Então, eu agradeço muito aí quem puder ajudar, né? Tomate. Tomate é? Só vai entender quem entrar lá. Oi, seu pai tem boi? Ó. Tem que fazer uma de resposta pra isso aí, né? Boa. Não, tem vaca, babaca. Boa. Entra lá e confere. É verdade. Bom, e para finalizar os recados, gostaria de agradecer a todos que participaram do sorteio das 10 sessões de coaching com a Carola Magna Bosco. Tenho certeza aí que ela vai poder ajudar a dar um up aí na sua carreira profissional, né? Somente para constar aqui, o resultado será postado hoje ao meio-dia, dia 7 de maio, na página do Facebook. Não se esqueça de conferir. Mas o sorteio vai acontecer no sábado, dia 5. Bom, chega de blá blá blá, né, tchê? Bora. Bora? Então vamos pro episódio dessa semana, firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, pessoal, você já deve ter percebido aí que esse Galdério, velho, tem participado apenas de 2 tipos de episódio aqui no nosso querido podcast, porque agora ele é um empreendedor. Infelizmente. E são os mitos e verdades do agronegócio e o glossário de termos do agronegócio, que foi o que nós começamos esse ano, né? E a ideia é sempre alternar esses 2 temas aí a cada 10 episódios, né, Tchê? Isso aí. Ou seja, no episódio número 45, nós voltaremos com mitos e verdades, o 55 com glossário, o 65 com mitos e verdades, e assim sucessivamente. Bom demais. Sucessivamente. Eu vou lançar uma hashtag mais mitos e verdades e glossários do agronegócio. Glossário dos agronegócios já. Ó, botem lá. Hashtag mais. Bom, vamos voltar aqui pro assunto, né? Falando especificamente aí sobre o glossário de termos do agronegócio, como a gente disse no início do ano, o objetivo é trazer algumas palavras ou até mesmo expressões relativas ao setor, né? Porque isso aí acaba sendo importante muitas vezes, dependendo da região e com o que se trabalha. Ou seja, para você não ficar boiando mesmo na roça lá se alguém falar algum desses termos aí. Como eu sei que tem muito estudante universitário que escuta a gente, explicar o significado desses termos aí tem um caráter de ensino também, né? E de informação para os alunos dos cursos de agrárias, né? Tais como engenharia agronômica, zootecnia, medicina veterinária, além de poder ser utilizado também em disciplinas introdutórias aos estudos zootécnicos ou de cursos correlatos, aí, como biologia, tecnologia de alimentos, ecologia, gestão ambiental, economia, enfim. Além de ser aproveitado também pelos alunos, pode ajudar também os professores nessas aulas aí de introdução aos temas. Então, às vezes pode pegar aí um ou outro aí que pode encaixar naquela aula específica, né, tia? E também é importante para conversar com o produtor. É verdade. Ainda mais pra quem tá se formando, né? E às vezes vai pro campo, pá, fica botar meio... a botina na terra lá. Exatamente. Não é fácil não ficar na frente do produtor e ter papo pra conversar com ele. Porque ele vai te testar, né? Com certeza. Falar em testar tem uma história boa. Um podcast nós vamos contar uma história boa de teste. De produtor rural. Boa. Beleza. Então vamos começar com uma palavra aqui que eu achei muito massa, cara. E a hora que eu bati o olho nela, eu não sabia nem o que era. Mas você sabe o que é um anádromo? Não. Também não. Não. Mas é interessante, esse é um termo que se refere às espécies de peixes marinhos que sobem o rio na época da reprodução. Essa é uma ocorrência, né, que ocorre... Ocorrência que ocorre. Perfeito. Ótimo. Sazonalmente e que constituem até atração turística nas regiões costeiras, cara. Isso é uma coisa bem interessante, é aquela imagem que muitas vezes a gente vê de peixes pulando contra a maré, contra a correnteza, né? E eu não sabia que tinha um nome pra isso, velho. Anádromo. Legal. Que louco, né? E sazonal, já vamos puxando gancho, é uma coisa que acontece sazonalmente. Sazonal é uma coisa que acontece sazonalmente, tá? Só pra vocês não esquecerem aí. Durante uma determinada época do ano, todos os anos. Exatamente. E aí, Paulette? Quantas res você tem? Cara, você sabe que essa palavra é muito interessante, cara. Porque meu avô falava res. Res. Meu avô falava res, cara. Mas quantas vezes tu tem? Eu não tenho nenhuma. Pra não falar que não tem nenhuma, tem umas resinhas lá no Tem umas resinhas. Res é qualquer quadrúpede usado na alimentação humana. Mas é muito, mas muito utilizado para definir boi. Boi, exatamente. Mas é qualquer quadrúpede que pode ser usado na alimentação humana. Isso é interessante, porque eu sempre escutei a palavra res
Mas eu não sabia que poderia ser qualquer quadrúpede, cara. Eu não sabia. Por exemplo, um cabrito pra mim não seria uma res. Não seria uma res. Mas é uma res. Mas é uma res, porque é um quadrúpede usado na alimentação humana. Muito interessante isso aí. E o interiorzão fala muito, né? Fala muito. Quantas vezes você tem? É. Bom demais. Continuando nessa linha aí de quadrúpede usado na alimentação humana, você sabe o que é uma esfola? É uma esfola, guri. Vou te esfolar, moleque. Vou te esfolar, guri. Pois é, cara, esfola. Esse é o termo que se refere à operação realizada pelos frigoríficos, né, matadouros, que é a retirada do couro ou da pele dos animais abatidos. E aí vem aquela coisa, eu vou te arrancar o couro, guri. Vou te arrancar o couro, vou te esfolar. Quem assistiu Tropa de Elite lá fala, né? Mata, esfola, sempre o seu fuzil. O Bop tem guerreiros que acreditam no Brasil. Nem é viciado em filme, quase. Então, Paulette, o que é um couro wet blue? Wet blue. Wet blue. E ele me bota bem, eu pego bem o de inglês, que eu sou o cara do inglês. Wet blue. Então, é a pele, né, o couro, que sofre o primeiro processo de transformação no cortume. O que é um cortume? O que é um cortume? O cortume é o local onde o couro é processado. Exatamente. Com um banho de cromo que deixa molhado, né? E com a cor azulada. E aí o nome wet blue. De molhado. Isso e aí. Blue de azul. Muito bem. Mas que isso é uma coisa legal, porque grande parte dos couros brasileiros comercializados são wet blue, que não tem um valor agregado muito alto, né? Porque Exatamente. É o primeiro processo de industrialização. Então, se a gente for pensar assim, a gente poderia, né, ter uma industrialização um pouco maior do couro aqui no Brasil. Exatamente. Na verdade, né, assim, primeira coisa, quando você vai comercializar couro, você pode vender couro salgado, né? Pros curtumes que fazem wet blue. Aí o wet blue vai fazer esse tratamento aí com banho de cromo, né? Que deixa o couro azul. E ele vai ficar ainda um pouquinho com aquele aspecto de molhado. E aí depois disso ele vai pros curtumes que tem acabamento, semi-acabados, né? Normalmente eles ficam em alguns polos regionais no Brasil, entendeu? Muito bem. Então vamos partir pro próximo aí, né, cara? Eu peguei um termo aqui que eu lembro dele vagamente numa aula que eu fiz de floresta, cara. Mas você sabe o que é um bloom lice? Não. Hoje ele tá difícil. Hoje eu tô difícil. Hoje eu peguei uns termos difíceis. Então, o bloom lice, ele é um instrumento dendrométrico. O que é dendrométrico, Paulo? Que é pra medir as coisas lá de árvore. O que é isso aí? O dendrométrico... Instrumento dendrométrico. Mó difícil falar essa palavra, cara. Que ele é da classe dos ipsômetros, concebido pelo alemão Absalon von Feidenblum. Blum. Cara, vocês não vão querer ver o tamanho do nome do cara. Tipo assim, a maior palavra em alemão é o que tem aqui. Blum. Enfim, por isso que os caras usaram só Bloom, né? Bloom lice, óbvio. Então, na verdade, ele permite que seja feita a medição da altura das árvores. Ele faz um cálculo de ângulos e fornece, né, diretamente as distâncias horizontais, que é pré-definido. E através disso, com uma mira, ele consegue, e um aparelho óptico, né, ele consegue medir a altura das árvores. Então, esse bloom lice, ele serve para isso, para medir a altura das árvores. É que é muito legal, muito utilizado nas florestas para saber o tamanho, saber desenvolvimento, saber o momento de fazer todo o processo, tanto o processo cultural, como também o processo de fazer a colheita desse material. Exatamente, serve para medir, né, toda essa parte. Apesar desse monte de nome estranho aí, ele é muito importante e bastante utilizado. Exatamente. Então, vamos pro outro aqui. Vamos dar uma encosteada. O que é encostia? Então, encostia é uma palavra que é bastante utilizada no sul, mas com outro aspecto. Mas enfim, é um processo utilizado na enxertia, no qual o cavalo e o cavaleiro continuam vivendo sobre o seu próprio sistema radicular, até completarem a soldadura de ambos e tornando possível a separação do cavaleiro de sua raiz. Então, como que acontece esse processo? O que é, por exemplo, o cavalo e o cavaleiro? O cavalo, por exemplo, em um processo de enxertia, por que se faz a enxertia? Porque você quer, por exemplo, as frutas de uma determinada variedade, mas você quer todo o vigor de raiz, a resistência de doenças de uma outra planta. Então você coloca o cavalo, que dá sustentação a essa planta, que quem sabe ela é resistente
é um fungo, por exemplo, de solo, e você coloca o cavaleiro, que é a planta onde ela tem uma produção muito boa, as frutas têm uma qualidade melhor, e aí você planta as duas no solo, coloca elas juntas, faz um processo de raspagem para que ela tenha soldadura, e aí depois você tira fora o cavaleiro e deixa apenas o cavalo. Exato. E aí que acontece, a planta, ela vem com todas as características que foi que a pessoa quer para fazer. Eu gostaria, exato. Legal. Isso é uma coisa que eu não lembrava também, cara, da encostia. A gente já viu outros métodos, tem enxertia, tem estaquia, alporquia. A encostia eu lembrava vagamente. Interessante, muito legal. Bom, então vamos para a próxima aqui, que é o tal... Hoje tá cheio de palavra estrangeira, né, cara? Tá foda. Nós vamos fazer um mais bruto na próxima vez. Na próxima vez vai ser mais bruto, Mas você sabe o que é uma packing house? Packing house. Não. Então, essa é uma expressão inglesa, na verdade, mas que é muito utilizada aqui no Brasil. Ela é basicamente, numa tradução aí literal, ela é como se fosse uma casa de empacotamento. Aqui no Brasil, o termo é utilizado para definir as instalações, que é normalmente situada em empreendimentos rurais, nas quais são feitas, né, o processamento primário, como seleção, higienização, padronização e a embalagem de produtos agrícolas, que normalmente são consumidos in natura. Isso é muito comum em frutas, né, cara? Frutas, verduras e tudo mais. Que você tem um packing house ali, normalmente já sai da fazenda pro consumo humano, né? Então, agora nós vamos para uma legal, que todo mundo, pelo menos eu acho que já viu falar. Aquela expressão assim, você é aquele tipo de agrônomo ou aquele tipo que acha que leite dá em caixinha? Dá em caixinha. Tem um bullying, rola um bullying aí. Mas o que é pasteurização? Pasteurização. Quem nunca bebeu um leite pasteurizado e tudo mais. Aliás, quem nunca não. Todo mundo bebe leite pasteurizado porque é lei. Exatamente. E por que é lei? Porque um carinha lá em 1860, 1864, chamado Louis Pasteur, ele provou, né, através de um experimento com vinho, que se ele aquecesse os produtos numa determinada temperatura, a taxa de micro-organismos caía drasticamente. Reduzia. E isso aumentava o tempo de prateleira daquele produto. E aí, a gente associa muito ao leite, até por isso que eu trouxe, mas uma infinidade de produtos é utilizada essa técnica de pasteurização para eliminar grande parte dos micro-organismos e eu poder ter um leite. Por isso que eu consigo estocar o leite fora da geladeira, porque não tem micro-organismos para fazer a deteriorização dele. Depois que eu abro, eu preciso deixar na geladeira, porque aí antes eu tive a temperatura alta, que terminou com os micro-organismos. No momento que eu abro, os micro-organismos estão no ar, entram dentro do vasilhame, e aí eu preciso botar na geladeira para que eles não se proliferem muito rapidamente. Só uma, não digo nem uma correção, mas a gente consegue colocar leite de caixinha fora da geladeira por causa também do método UHT, que é um pouco diferente da pasteurização, né? É verdade. O leite pasteurizado, somente pasteurizado, ele tem que ir pra geladeira. Ele tem que estar refrigerado. O que tá fora da geladeira são os leites UHT, né? Que é uma sigla em inglês também. Exato. Mas high temperature. Abraço. Mas, de qualquer forma, é um processo que diminui a quantidade de micro-organismos e eu consigo fazer a estocagem, ter uma vida de prateleira bem maior, com uma temperatura também mais agradável, vou dizer assim. Muito bem, é verdade. Cara, então vamos para a próxima aqui. E quando eu peguei essa palavra aqui, eu achei ela bem engraçada porque eu lembrei de um episódio. Mas eu vou contar depois que a gente falar qual que é o significado dela. Mas você sabe o que é ricinocultura? Quem nunca, né, quando era criança, a cultura brigou de guerra de mamona? Guerra de mamona é top. Quem nunca brincou? Pegava mamona, tacava na cabeça dos outros. Ficava grudado na cabeça. Tomava xingão da mãe quando chegava em casa. Então, a ricinocultura nada mais é do que a atividade agrícola dedicada ao cultivo da mamona. E aí eu lembrei, você lembra quando o Lula... O Lula. Ele foi lá acho que era Alberto Requião, lá no Paraná. Que ele foi comer. Nossa! Requião foi comer a mamona. Aí o Lula virou pra ele assim... Isso aí é mamona, pô. Meteu o dentão e o cara... Não, isso aí é tóxico. Não pode comer não, tem uma toxina aí.
Topzera. Não lembrava desse episódio, mas veio na Era cabeça o na Martiniqueão, hora. né? Acho que era no Acho Paraná, que acho era. que uma coisa assim. Tem Mas a é- mamona, pô. Mas a cultura da mamona é bastante interessante. Claro, ela tem alguns problemas culturais, né? Que impedem que ela tenha um desenvolvimento ainda maior, mas ela tem uma capacidade de produção de óleo espetacular, Exato. como poucas culturas têm. E vamos dizer assim, ela ainda está sendo domesticada, né? E tem muita pesquisa em cima dela, muita mesma, para se conseguir ter uma produção como, por exemplo, a gente tem produção de soja. Exato, exato. E é uma alternativa pra fazer óleo diesel, essas coisas, né? Exatamente. Muito bem. E tu sabe o que é a cotornicultura? Estranho, né? Cotornicultura? Cotornicultura é cultivo de cotonete? Não. Que bosta. Podia ser, né? Se fosse Se cotonicultura, fosse né? Não, ia ser cotton. Não, mas então, e o cotonete veio do que, animal? É bem besta aí. Esse é o cara aí. Então, cotornicultura é a atividade agrícola da criação de codorna. Codorna. Então agora quando tu for ver aquele ovinho de codorna, você assim... Vamos tomar uma cervejinha, comer um ovinho de codorna. Que o cotornicultor produziu. Exatamente. Fez. exatamente. Ele faz o ovo de codorna. Perfeito. isso aí, É isso obrigado. mesmo. Obrigado de nada. É, perfeito. Mas também é uma cultura bastante... Tem uma produção bem significativa, que é a produção do ovinho de codorna lá. Sem contar que dá pra comer também a codorninha, É bom, né? hein? Que é gostoso. Uma pra caramba. codorna... Fritinha assim, ó. Não. Codorna. Não. Ah, Molho de codorna, Ah, top com aquela polenta e aquele queijo em Eu tinha cima, que ser assim, ó. sulista Delicioso. Ô, cara, fizemos palavras da hora aí, né, meu? Ah, perfeito, né? Hoje foi bem bacana. Foi bem Nem a bacana gente mesmo. sabia que existiam as palavras, Exato. mas tudo bem. Isso foi legal, isso foi legal. Bom, então vamos finalizar aqui, né? Ficando por aqui. Valeu mais uma vez aí pela parceria, Galdério. É isso aí. Muito bom estar aqui no Agro Resenha, com esse povo que tá aí querendo aprender, entender e se divertir um pouco também. Porque ninguém é de ferro, né? Ah, com certeza. Sempre é bom dar uma risadinha. E fazer a diferença. As pessoas querem fazer a diferença, querem fazer um agro diferente e que estão à busca do conhecimento. E também gostaria de convidar todos para entrar no site da Escola Agro a partir da segunda quinzena de maio. E lá também a gente vai trazer bastante informação. As pessoas que querem trabalhar com produtor rural, que querem entender como é que é o processo de uma propriedade, o business de uma propriedade, para fazer melhores vendas e para atender melhor o produtor e fazer um agro diferente, que é o que a gente busca, né? Fazer um agro mais interessante para todo mundo, que todas as atividades acabam ganhando. Com certeza, cara. Até esses dias a gente tava lendo algumas coisas e a gente sempre pensa muito na produção primária, no nosso caso. A gente pensa na produção primária e quando a gente pensa em agregar valor, nós estamos pensando sempre em industrialização, né? Só que quando você pega o produto interno bruto de qualquer país, o serviço é sempre O maior. o maior, né? Exatamente. E a partir de agora, eu acredito, né, que os serviços vão ser o direcionador de novos projetos, novas startups como a sua e como outras que estão surgindo. Então, para aumentar a produção nos próximos anos, que é o que a gente está sempre esperando, o nível de serviço para o produtor ele vai ser muito maior. Então, se nós tivermos profissionais mais bem preparados, né, nós vamos ter aí um leque de opções muito interessante para o futuro, né, cara? Saia na frente. Saia na frente. Porque exatamente. o futuro é esse. Não tem mais como a gente fugir. Com E muito cada vez que conhecimento, né? muito conhecimento e entregando valor ao cliente. Exatamente. Bom, depois desse jabazinho aí, né? Acho que a gente pode dar uma finalizada. Podemos finalizar. Então, cara, agora aqui em Cuiabá, o pau tá torando de calor. 40 graus. 40 graus, um inferno do caramba. Cada vez mais vai ser difícil aparecer uma chuva, né? Começou a temporada da seca. É verdade. E da reclamação também. E se Mas não como diz um amigo meu, se tu tá em Cuiabá, tem uma coisa que tu não pode reclamar, é do calor. Porque ele sempre vai sempre existir. vai existir. Então, se você começar a reclamar demais do calor, você tem que vazar, né? Vazar. Bom, Mas se não chover, se não chover, aí você precisa molhar a horta. Ai, cara.
Eu não gosto de escrever, porque... Pros alunos do curso, dos cursos de... Ô, você não vai comentar nada nessa aí, cara? Cara, eu acho muito legal. Você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado.